Olá, me chamo Paulo Ricardo da Silva Cavalcante e faço parte do Programa de Educação Tutorial PET Educação Física da Universidade Federal do Acre, ex-tutorado pelo professor Dr. Miguel Júnior Souza de Bortolini. E hoje eu vou fazer uma análise, vou falar um pouco aqui sobre a associação longitudinal entre a atividade física escolar, medida objetivamente, e o desempenho acadêmico em alunos do ensino fundamental nos Estados Unidos. Então, ele foi um estudo que ocorreu aí durante esses 3 anos, né? 2019, 2018, 2019, 2020, da terceira série à quinta série. Então, ele estudou aí, ele fez essa análise entre desempenho escolar e atividade física em 3 associações. A primeira, atividade física e as notas do curso. A segunda associação entre a atividade física moderada ou vigorosa média de grau 4 e as notas dos cursos, né? Então, essa atividade física média vigorosa ou moderada, ela foi feita através das pontuações de testes padronizados. E em uma terceira associação foi feita uma associação longitudinal entre a atividade física na quarta série e as notas da quinta série, para verificar se houve um aumento ou diminuição em relação à série seguinte, né? Então, esses estudos de alta qualidade identificaram uma relação positiva entre as intervenções de atividade física no dia escolar e o desempenho acadêmico. Então, aí, o estudo veio para verificar, né, se há associações positivas ou negativas entre a atividade física e o desempenho escolar percebido. Então, se aumentar o nível de atividade física, o desempenho escolar ele vai aumentar, ele vai diminuir, ele não vai ter mudanças significativas. Então, o estudo veio para verificar essa questão, né? Então, recomenda-se uma média de 30 a 60 minutos de atividade física moderada ou vigorosa por dia nas escolas. E a gente vê aí que o estudo apresenta, né, que nas escolas dos Estados Unidos, 70% das crianças em idade alimentar não atingem. Isso em uma base que o estudo foi feito antes da pandemia, né? Então, ele foi interferido pela pandemia no quinta série, mas esses dados da pandemia já apresentam 70% dessas crianças que não atingem essa quantidade de atividade física nos dias escolares, né? Aí ainda verificar que de acordo que por meio depois, né, da pandemia podem ter ocorrido um aumento também devido aos vários fatores que a pandemia impôs, né? Esse lockdown também pode ter influenciado para que esse número aí tenha elevado ainda mais. Então, embora apresentando em uma escala dos testes um resultado negativo de 2 para 10 para 100 pontos, ao final não ocorre diminuição significativa no desempenho acadêmico. Então, mesmo esses dados não apresentando dados significativamente positivos, eles apresentando pequena quantidade de dados negativos, não foram significativos. Então, esses resultados eles mostram que ele não vai dificultar o aprendizagem do aluno. Ele só não apresentou dados, né, positivos significativamente, né, mas ele não vai interferir no processo de desenvolvimento escolar do aluno. Então, existem várias limitações da literatura sobre a atividade física e desempenho escolar. Então, é aí que essas intervenções focadas no aumento da atividade física no dia escolar, elas podem ser mais bem-sucedidas se apoiadas por evidências de que o aumento da atividade física melhora o desempenho acadêmico. Então, vem a importância desses estudos, né, para comprovar que há associações positivas significativamente em relação ao tamanho da amostra, à composição geral do estudo, né, que apresente variáveis que estejam alinhadas com a realidade de várias regiões para desenvolver questões que vão levar esses resultados significativamente positivos para que essas intervenções focadas
nesse aumento de atividade física no dia escolar seja mais promovido pelas escolas, mesmo que isso já seja um fator de grande importância, né, que as escolas já devem fazer rotineiramente no cotidiano mesmo, sem apresentação desses dados, mas esses dados mais bem-sucedidos, eles vão apoiar com essas evidências a importância dessas intervenções de atividade física no dia escolar. Então, aí nesses métodos, o objetivo do estudo foi de elevar de forma sustentável a atividade física moderada e vigorosa no dia escolar dos alunos. Então, o estudo, em uma base maior, ele quis ali proporcionar um aumento da atividade física que esses alunos que comporam a amostra elevariam esse tempo gasto com atividade física no período que estavam nas escolas, né? Então, aí dentro do estudo foram compostas 46 escolas, 20 de intervenções e 20 de controle. Então, eles foram randomizados pelo cluster e pelas características das escolas. Então, eles foram randomizados pelos estados socioeconômicos 50-50, FRL também, que é estados socioeconômicos, né? Composição geral da situação em que se encontravam os alunos, esses alunos que compõem essas escolas, né? E pelo número de minutos mensais de educação física programados para alunos da quarta série. Aí eram fatores para a distribuição e para a composição dessas escolas para o estudo, né? Como já foi falado, ele durou de 2018 a 2020, de setembro a março. Ele não prolongou porque no grau 5, que era Spring, primavera de 2020, já no período pós, assim, já final, para finalizar o estudo, veio a pandemia, né, e não conseguiram concluir os dados desse período. Então, foi grau 4, Fall, que era o outono de 2018, T1, grau 4, Spring, que era a primavera de 2019, que era T2, grau 5, Fall, que era o outono de 2020, T3, e grau 5, Spring, que era a primavera de 2020, T4. Então, aí foram randomizados pelo cluster, né, como já foi falado, e pelas características da escola em si. Então, especialistas em atividade física, esses especialistas treinados já eles forneceram treinamento e assistência técnica aos professores, né, para implementar as intervenções de atividade física, recebendo recursos para aumentar a atividade física no dia escolar e assim, através dessa mão de ajuda, né, dos professores que foram treinados aí por esses especialistas, foram melhor aplicados essa assistência para com o estudo, né? Então, os dados demográficos de todas as escolas primárias do distrito, elas foram fornecidas pelo distrito. Então, teve essa ajuda do distrito aí, né, que, que facilitou esse trabalho, fornecendo esses dados demográficos, bem como também os estados socioeconômicos, a composição racial, étnica e o número de escolas e alunos da terceira série, assim como a quantidade de atividade física mensal também. Então, os métodos aí, as fontes de dados foram utilizados registros do Distrito Escolar de Dados Acadêmicos e Demográficos dos alunos, também acelerômetros de três eixos, anti-graph, aí esse que aparece apresentando na tela. Então, esses acelerômetros eles eram utilizados apenas no momento que a criança entrava na escola e retirada no momento em que ela fosse sair da escola. Então, esses dados eles eram utilizados apenas do período que ela estava na escola mesmo. Então, o Soft Act Live foi usado para baixar e pontuar esses dados, né? Então, é filtrar apenas os minutos do dia escolar para a pontuação, caso houvessem algum tempo que não contabilizasse esse período que ela estava na escola também. Então, as medidas. A exposição primária de atividade,
pressão arterial medida pelo acelerômetro, o qual era necessário o uso por pelo menos 80% do dia escolar, tendo respectivamente para T1, T2 e T3 uma média de 98%, 96% e 98% do tempo de uso diário. Esses resultados primários indicaram pontuações de escala matemática dos participantes variaram de 394 a 715, as pontuações de escala ELA variaram de 357 a 775 e as pontuações de Lexi variaram de 190 a 1.300 pontos. Havendo ainda um controle da porcentagem de alunos que eram de sexo feminino, negro, hispânicos e receberiam FRL, que é controle de estado socioeconômico também, né? Relacionados ao que foi falado anteriormente, junto com a intervenção ou status de controle, os status expressos nas covariáveis foi usado como intermédio para acesso. Então, aí nos resultados, em uma análise estatística, né, uma imputação múltipla para com os dados assentes pelo programa BLIMP-V. As pontuações médias aumentaram para a terceira série e quarta série. A atividade física média moderada vigorosa diária diminuiu durante o período do estudo, o qual os alunos tiveram em média 21,14 minutos de atividade física moderada vigorosa no T1, 21,85 minutos no T2 e 18,91 minutos em T3. Nesse impacto da exposição de atividade física moderada vigorosa, houve um aumento da atividade física moderada vigorosa do dia escolar, sim, entre os alunos de intervenções em relação aos alunos de controle, em 3 minutos no T1 e 5 minutos no T2. Em T3, mais de minutos. Então, a associação entre a atividade física moderada vigorosa contínua e as notas do curso dentro do semestre foi apontada e a associação foi avaliada em cada semestre, apresentando em todos os resultados negativos para T1, T2 e T3. Então, a atividade física moderada e vigorosa da quarta série apresentou resultados negativos de todas as séries de 4 notas medidas do curso. Aí a tabela aí apresentada, né, novamente mostra que foram apresentadas associações negativas, como é apresentado no coeficiente no padronizado, aí, junto com o resultado acadêmico aí das notas do curso dentro do outono, que era T3 da quinta série. Já para a associação entre atividade física moderada e vigorosa categórica e notas do curso dentro do semestre, novamente não foram apresentadas associações significativas no desempenho acadêmico entre alunos que atingiram 15 a 30 minutos e os que atingiram menos de 15 minutos em T1, T2 e T3. Então, não houve associações nas notas médias de T1 e nem de T2 com as notas do curso. Então, os resultados indicaram que as associações condicionais foram novamente negativas, como é apresentado na tabela novamente aqui ao lado, de uma mudança residual da quarta série para a quinta série. Não foram apresentadas associações positivas, apenas negativas nas notas dos cursos. Então, em análises longitudinais não encontraram associações significativas. Análises transversais de atividade física moderada, vigorosa e contínua, associações significantes. Dentro das análises categóricas, não conseguiram apresentar diferença significativamente no desempenho médio nas categorias de MVPA. Análises longitudinais não encontraram mudanças significativas após as covariáveis, então após eles se ajustados não apresentaram mudanças significativas também. As análises transversais encontraram significativas apenas para T1, então houve aí uma melhora apenas em T1 nas análises transversais. Então, por último, as análises separadas encontraram sim uma associação indireta positiva entre a atividade física moderada e vigorosa e as notas do curso por meio da aptidão cardiorrespiratória. Então, essa aptidão cardiorrespiratória
levado pelo aumento da atividade média, vigorosa ou moderada, levou a uma melhora no desempenho acadêmico, de uma associação, de uma análise indireta, né, separada, não de acordo com o estudo principal do artigo, mas apresentou resultados positivos. Então, o aumento de 10 minutos de atividade física moderada ou vigorosa diária das escolas atenderia a recomendações de 30 minutos de atividade física moderada ou vigorosa na jornada escolar. E isso contribuiria para a saúde física e mental dos alunos, sem impactar significativamente o desempenho acadêmico. E concluindo aqui, né, o estudo, ele busca essa associação entre atividade física e desempenho escolar. Então, ele mesmo não apresentando associações de impactos positivos, pode ser implementado sem prejudicar significativamente o crescimento acadêmico dos alunos, né? Então, mesmo apresentando associações positivas, não quer dizer que eu não deva ajustar, não deva estar proporcionando essas atividades dentro do ambiente escolar com esse crescimento, né? Então, essas escolas elas devem ser locais apropriados para a promoção da atividade física, apoiando o desenvolvimento físico, mental, emocional e emocional geral das crianças. Então, quanto mais apropriado o ambiente escolar para a prática de atividade física, melhor para desenvolver essas capacidades de vivência da atividade física, porque há uma melhora, não há significativa, mas não quer dizer que eu não possa praticar. E há dados também, há estudos que comprovam a melhora da atividade física e pode levar a benefícios aí para a criança, como desenvolvimento físico, mental e emocional geral das crianças, né? E, por fim, é isso. Lembrando que no canal do PET Educação Física tem mais vídeos como esse, falando sobre atividade física, falando sobre desempenho escolar, falando sobre saúde geral e educação física. Então, se você se interessa bastante por esse conteúdo, é só ir lá no canal do YouTube e pesquisar, porque tem vários vídeos como esse abordando essa temática e é de fácil acesso, é só ir lá, tem várias playlists compondo uma ampla gama de conteúdos similares a esse. E é isso. Obrigado por assistir até aqui e até uma próxima. E eu finalizo com essa frase: o sucesso e o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia, de Robert Collier. Obrigado.